Olá, eu sou o professor Irapuã e você está no canal Tecnologia e Informação. O assunto de hoje é gerenciamento de projetos, lições aprendidas, Lesson Learned. Nesse vídeo você verá conceito de dados, informação e conhecimento, o que são lições aprendidas, impacto das lições aprendidas nos projetos e o fluxo de web 2001. Se você já gostou do tema, se inscreva, dê seu like e ative o sininho para receber as notificações. Lições aprendidas. Primeiro a gente vai entender o que é o dado, né? O que são dados. Por exemplo, 4. 4 é um dado. Por quê? Porque é um fato. Né? Eu só tenho um número, 4, né? E simplesmente isso. Informação. É quando eu tenho a interpretação desses dados. Por exemplo, o 4 passa a ser a quantidade de erros do meu programa que eu identifiquei. Tá? Então eu contextualizo o dado. Quando eu contextualizo, ele se torna informação. E tem o conhecimento, que é a personalização da informação. Por exemplo, o 4 pode ser a média que devo ter em um sistema, e não só em um programa. Tá? Então, se eu tiver 4 erros em média em um sistema, é um sistema maduro. Tá? Eu já tenho uma certa estabilidade. Tá? Isso é o conhecimento. Existe também uma forma de você guardar isso, que é saber que informação é saber que o tomate é uma fruta, e o conhecimento é saber que não devemos colocá-lo em uma salada de frutas. Agora nós vamos ver o modelo de conversão de conhecimento apresentado por Nonaka em 1994. Segundo o modelo de Nonaka, ele comenta que existem dois tipos de conhecimento. O tácito, que é aquele que é entendido, é interiorizado pelas pessoas, aquela que conhece alguma coisa, e o explícito, que é aquele que está registrado, está escrito em algum lugar. Esse modelo de conhecimento, né, de transformação, né, transmutação de tácito para explícito, explícito para tácito e todas as suas variações, foi uma das bases para se criar a metodologia ágil Scrum. Tá? No Scrum nasceu a partir dessa combinação. Mas aqui em Lições Aprendidas a gente vai ver como que isso funciona, tá? Como que nós podemos se beneficiar como gestores de projeto desse tipo de conversão. Então vamos entender. Primeiramente eu tenho a socialização, que é passar do conhecimento tácito para o conhecimento tácito. É quando alguém passa, né, explica o trabalho que deve ser feito, por exemplo, a um novato. Então ele passa o serviço, né? Então ele vai explicar como é que funciona. Então é um conhecimento tácito para outro tácito. Tá? Alguém fala e a outra pessoa ouve e entende isso daí, mas não há nenhum registro disso. Eu tenho a externalização, que é o quê? Do tácito para o explícito. Então, assim, é alguém criando um procedimento. É quando eu peço, falo, você sabe fazer alguma coisa? Sei. Então você escreve para mim como que se faz isso, como que você faz. Quando existe essa escrita, esse registro, né, formal, é uma explicitação. Tá? Eu estou externalizando isso. Eu estou registrando esse conhecimento, que era tácito e agora é explícito. E eu tenho internalização, que é o oposto da externalização. Como é que funciona? Eu vou passar do explícito para o tácito. Então, eu leio alguma coisa, leio um texto, né, alguma coisa explícita, entendo, consigo fazer novas relações, mas isso fica comigo. Tá? Eu não passo para ninguém, isso é um conhecimento que eu adquiri. Ele é tácito. E por último, tem a combinação. É quando, por exemplo, eu uno dois tipos de documentos. Né? Por exemplo, eu uno um documento de backup e um documento, um procedimento de instalação de um programa, por exemplo. Tá? Eu estou combinando esses documentos. Agora vamos ver a definição de lições aprendidas. Definição. É o registro das experiências de valor. O que são experiências de valor? São aquelas que valem a pena serem armazenadas, serem lembradas.
tá? É o conhecimento e entendimento sobre uma experiência, tá? Qualquer tipo de experiência. Os resultados indicam que muito do que é aprendido em um projeto não vai além do projeto em si. Um dos problemas de lições aprendidas é isso, que o que eu aprendo naquele projeto, muito pouco é utilizado no próximo projeto ou passado para os demais. Essas lições aprendidas podem mostrar sucessos ou inovações tecnológicas, deficiência ou problemas a serem evitados. Tá? Eu nunca mais vou por tal caminho que é muito ruim. Eu nunca mais vou usar tal software e assim por diante. Possuem um significado real ou assumem um impacto nas operações. São informações, são conhecimentos que eu tenho que me lembrar para não errar de novo. E é aplicado em um processo específico identificado. Né? A ideia é o que? Reduzir e eliminar uma potencial falha ou erro. Eu tenho que registrar tudo, eu tenho que, por exemplo, mandar um e-mail de uma reunião com uma certa antecedência, com 2 dias de antecedência. Veja, essas lições aprendidas elas podem ter um contexto global, tá? Ou ser muito específicos, ser direcionado a um cliente. Naquele cliente eu não posso fazer reuniões às sextas-feiras. Então, o pessoal costuma não aparecer, ou sexta-feira é um dia mais atípico da semana. Né? Então, eu tenho que entender o que é isso. Se eu entendo, eu identifico alguma característica, alguma coisa que deve ser lembrada, deve ser registrada. Né? Deve ser explícito isso. Tá? É uma lição aprendida. E para reforçar um resultado positivo, né? Eu fiz determinada coisa, eu registrei isso, eu usei tal valor, isso foi muito bom. Então eu tenho que continuar usando. Tá? Quando eu acertar em alguma coisa, eu preciso registrar isso para que eu sempre acerte. Uma lição aprendida pode ser uma informação política ou procedimento, né, a forma de fazer alguma coisa, ou o comportamento dentro de uma empresa. Coisas que queremos que se repitam, né? Por exemplo, um caminho novo e mais rápido para chegar em um determinado local. É um caminho que eu quero, uma lição que eu quero continuar. A solução de um problema ou de uma ação corretiva. Nesse caso aqui, por exemplo, se aconteceu algum erro num sistema, tá? E depois de vários dias, várias horas, eu consigo achar a solução. É interessante que eu registre isso explicitamente. Porque mesmo se ficar tácito, eu posso esquecer. Né? Então, eu registro o problema e a correção. E a lição aprendida também é utilizada para evitar repetir um erro. Né? É importante não só falar o que deve ser evitado, mas o porquê disso. E coisas que não queremos fazer novamente. Né? Eu nunca mais vou fazer tal coisa, eu nunca mais vou contratar tal empresa, e assim por diante. Tudo bem, mas nem tudo são flores em lições aprendidas. Vamos ver os desafios das lições aprendidas. Problemas das lições. Insuficiente boa vontade para aprender com os erros das pessoas envolvidas. Tem gente que não ouve as outras pessoas. Tá? Então, ela não vai ler ou vai desconsiderar outras pessoas que registraram uma lição aprendida. Falta de comunicação com as experiências dos envolvidos para pequenos erros ou medo de sanções negativas. Tem gente que se recusa a registrar lições aprendidas. Por exemplo, eu errei isso, nunca mais vou fazer. Com medo de sanções. Com medo de que o pessoal vai saber e vai me punir por causa disso. Tá? Isso é uma coisa muito comum. E nas lições aprendidas coletadas, o conhecimento não é editado para reutilização ou não é aceito como valioso pelos outros. Isso eu já tive várias experiências, como um analista sênior não considera, por exemplo, uma lição aprendida que um analista júnior registrou. Tá? Ele é júnior, como que ele sabe de alguma coisa? Às vezes não. Né? A experiência tem mostrado que lições aprendidas são valiosas independente do nível hierárquico. Tá? Se ela é importante, se ela ajuda
no desenvolvimento do trabalho, do projeto, ela sim deve ser levada em consideração. Fluxo das lições aprendidas segundo Weber, 2001. O fluxo das lições aprendidas segundo Weber, ele acabou contextualizando da seguinte forma. Você tem a coleta, que é a obtenção das informações. Você tem a verificação, que é a purificação das informações. Então, eu coletei esse dado, eu vou purificar, ou seja, eu vou avaliar essas informações. Eu vou armazenar as informações purificadas. Eu vou disseminar isso para outras pessoas que elas possam utilizar. E, finalmente, eu posso ter o reuso. Eu posso usar num projeto que eu estou, em outros projetos e em outras equipes da corporação. Aqui é o fluxo, é o diagrama, né, de fluxo das lições aprendidas de Weber. Agora eu vou explicar o modelo de Weber. Então, primeiro tem a coleta. A coleta e o armazenamento no centro de lições aprendidas. Essa coleta é a criação da lição aprendida. Tá? Então, assim, alguém registra isso explicitamente, né, um conhecimento tácito, uma situação, né, que deve ser lembrada e de valor. A partir disso, eu tenho a verificação ou purificação, que é o quê? Eu vou pegar alguém do mesmo nível hierárquico ou, de preferência, acima, para verificar se aquilo está coerente. Então, um expert, né, alguém com mais conhecimento, um conhecimento similar, vai verificar se aquilo que foi registrado é coerente, é plausível, está entendível. Tá? A partir desse momento, dessa purificação, ou seja, dessa correção, eu vou armazenar essa lição aprendida. Eu vou gerar um repositório de lições aprendidas. Vai ser um banco de dados praticamente. Tá? Esse repositório pode ser desde um banco de dados explicitamente, né, como Microsoft SQL, um Oracle, até mesmo uma planilha Excel, um Word, ou seja, um local onde eu vou colocar as minhas lições aprendidas explícitas. Então ela tem que estar registrada textualmente. A partir daí, pode haver a disseminação. Então as pessoas podem consultar essas lições aprendidas, para que se possam beneficiar e melhorar o trabalho de cada uma delas. Essa disseminação ela é realizada pelos membros da organização. Né? Inicialmente a minha equipe, né? E isso pode chegar a uma proporção em que eu possa incluir outras pessoas. Né? A ideia é que todas as organizações utilizem. E que eu possa não só utilizar no projeto que eu estou, mas também ter a reutilização. Eu usar isso em outros projetos. Né? E se tornar parte de um processo organizacional. Então, assim, eu tenho aquela lição aprendida que, por exemplo, um analista júnior especificou, um sênior fez a purificação, eu armazeno isso e ela pode ser usada não só no meu projeto, mas em qualquer projeto dentro da organização. Então, essa é a ideia, né, o fluxo de Weber. Ele trabalha desse jeito. É muito interessante, eu já utilizei ele, né, utilizo ele. Né, e os resultados são muito interessantes. Por exemplo, eu teve uma situação em que eu tive um problema, eu e mais 2 pessoas 3 dias tentando resolver o problema. Conseguimos, era um bug dentro de um componente da Microsoft SQL, no caso do .NET. Né, e foi interessante que nós colocamos. Tá? E tempos depois, um outro funcionário teve um problema parecido. E ele falou assim, Irapô, não estou conseguindo fazer. Eu falei, não, dá uma olhada nas lições aprendidas. Aí ele olhou lá, em 10 minutos resolveu. Então, assim, vale a pena. Tá? Vale a pena. Nesse caso, eu economizei 3 dias aí. Em vez de 3 dias, a pessoa levou 10 minutos. Né? Então, realmente vale a pena. Eu tenho outras experiências sobre isso, mas todas elas são positivas. Vale a pena fazer lições aprendidas. Aqui eu coloquei as referências, né, que eu utilizei, né, o Nonaka, o Weber, né, o
o PMI. E essa foi a apresentação de gerenciamento de projetos, lições aprendidas. Se gostaram, dê um like, inscrevam-se, ative o sininho para receber as notificações e comentem o que vocês acharam do vídeo. Muito obrigado!